Olá pessoal, sou o professor Elton, a gente vai dar início à nossa disciplina de hélices. Temos nossa primeira aula aqui, princípios básicos. Seguindo esse roteiro, a gente vai continuar falando sobre classificação das hélices, motor turbo-hélice, né? A gente sabe a variedade que existe de motores, né? A gente tem os motores convencionais que atuam por pistão, né? O cilindro atuando no pistão. A gente tem motores turbojato, funcionam com turbina em si, e a gente tem esses motores turbo-hélice que conseguem trabalhar num motor a reação, né, que funciona a turbina, e com a utilização de uma hélice acoplada. A gente também tem o próximo assunto, que vai ser sobre ângulo e passo, e depois tipos e classes das hélices. Então vamos lá. Teoria aerodinâmica. Uma hélice, como aerofólio, tem sua teoria aerodinâmica. Ela é baseada na terceira lei de Newton. Vocês lembram quando, naquela história que caiu uma maçã na cabeça do Newton e ele falou: a gravidade existe. Ele descobriu também a lei da ação e reação. Isso a gente vai falar na nossa aula aqui. Princípio de Bernoulli também. Quem conhece sobre os carburadores sabem que eles funcionam com um tubo de Venturi, né? E a gente vai falar sobre isso também. Então, cada pá de hélice, né, é essencialmente uma asa rotativa. Temos aqui a asa de uma aeronave, né, que pode ser comparada com uma hélice. Então, nesse caso, essa nossa hélice aqui está nesse movimento mostrado por essa seta aqui, certo? Então, a gente tem aqui, quanto mais alta a pressão, né, quanto mais lento o ar estiver, vai ser mais alta a pressão. Quanto mais rápido o ar estiver, ele vai ter uma pressão menor, tá certo? Esse é o princípio de Bernoulli que a gente estava falando ali. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma hélice girando. Então, a diferença entre uma asa, né, e uma hélice é que a hélice ela tem um movimento de rotação. É o que a gente chama de asas rotativas no caso de helicópteros, né? A gente tem aqui uma aeronave, uma animação para ficar um pouquinho mais claro essa comparação entre as asas da aeronave e as hélices, né? Então a gente tem aqui as asas da aeronave sendo retiradas, fazendo o movimento que faria uma hélice, né? Então a gente vê que é muito parecido, e ela faz o movimento helicoidal, daí que vem o nome hélice, tá certo? A gente tem aqui o movimento helicoidal, vai aparecer daqui a pouco as linhas aqui, que a gente vai ver bem claro qual que é o movimento helicoidal. Não parece aquela espiral de caderno, mas a gente fala errado, tá? Não é espiral, é helicoidal. Espiral seria esse movimento aumentando o raio, né, enquanto a hélice vai girando em torno do próprio eixo ali, né, do centro. Aqui a gente tem um movimento helicoidal, não é espiral, viu, galera? Temos aqui as forças atuando, a gente vai falar sobre essas forças aí também nos próximos assuntos. E aqui o movimento. Dá para ver claramente aqui, né, o movimento helicoidal, né, da hélice, por conta das condições meteorológicas do local. Então, houve condensação aqui que permitiu a gente visualizar. Isso aqui não é computação gráfica, isso aqui realmente ocorreu. A força necessária para girar um conjunto de pás de hélice é fornecida pelo motor da aeronave. Claro, óbvio, é isso aí. Mas a gente tem que ter uma coisa em mente. Que em motores a reação funcionam com turbina, eu não posso acoplar a minha hélice diretamente nesse eixo. Não posso. Por quê? Essa turbina aqui, ela gira em centenas de milhares de RPM, né, em rotações por minuto. A nossa hélice não. Ela não pode girar tão rápido assim. Então a gente tem aqui um speed reducer, ou uma caixa de redução. A gente vai falar sobre ela também. O conjunto de hélice é montado em um eixo, né?
Nesse caso aqui, de um motor convencional, a gente tem aqui, ó, os cilindros, são 4 cilindros, os pistões trabalhando ali dentro dos cilindros, né? E a hélice aqui acoplada no mesmo eixo que o motor, tá certo? Então, o nosso motor convencional, ele gira, ele não gira tão rápido quanto um motor a reação, né? É isso aí, um motor convencional. Então, temos aqui o motor a reação novamente, o turbo-hélice, né? Temos aqui a hélice chamada propeller em inglês, o speed reducer, pode ser chamado também de gearbox reduction, ou caixa de redução, que é aquela que eu falei para vocês, para diminuir a rotação da hélice. O motor gira muito mais rápido que a hélice, no caso de motores a reação. Então, em motores de grande potência, o conjunto é montado em um eixo movido por um trem de engrenagens, que eu acabei de falar para vocês. Então, temos aqui o movimento da aeronave em relação ao movimento da hélice. Vamos analisar bem essa figura aqui. Aqui temos essa primeira sombra aqui, ó, temos a posição inicial da aeronave. E aqui, a aeronave desenhada mesmo, é onde ela parou, beleza? Tá ok, então. E essa outra sombra mais à frente seria aonde a aeronave iria parar se não fosse o recuo. Ah, mas o que é o recuo? Vou explicar para vocês. A gente tem, imaginem, a hélice ela funciona como se fosse um parafuso, né, sendo parafusado num pedaço de madeira. Só que a madeira ela é bem mais densa que o ar. Então imaginem, a partir do momento que você dá faz o primeiro giro da chave de fenda, o parafuso já entra um pouco na madeira, não é isso? Com o ar é diferente, o ar não é tão denso, né? Ele é muito menos denso. Então, não funciona da mesma forma como um parafuso na madeira. Seria mais ou menos um parafuso numa gelatina, né? Então, o parafuso teria que girar muito mais, né? De uma forma com um passo diferenciado, a gente vai falar sobre passo também, para poder se deslocar. A aeronave é dessa forma também. Então, a hélice girando dessa forma aqui, a gente tem o passo efetivo. A aeronave parando aqui é onde realmente a aeronave chegou, com aquela rotação, com aquele passo, com aquele motor, ela chegou aqui. Mas se não fosse o recuo, né, a aeronave chegaria até esse ponto aqui, que é o ponto do passo geométrico, tá certo? Essa diferença entre o passo efetivo e passo geométrico, né, que nada mais é, o passo efetivo nada mais é o passo geométrico subtraído do recuo, né? Aí ele se transforma a força de rotação do motor em força de tração para deslocar o avião à frente. Então veremos nos próximos assuntos que existem aeronaves com hélices propulsoras, com hélices tratoras, né? A gente tem vários outros tipos de funcionamento de hélice que a gente vai ver em nossos próximos assuntos. Então, passamos por princípios básicos e encontro com vocês no próximo assunto, que é classificação das hélices. Tá certo? Muito obrigado e até mais.